Prezados e amados irmãos, muito alegre, muito feliz, mais uma vez aqui nós estamos, graças a Deus, a Jesus, a Santa Rosa, ao irmão Aldo, a todo o reino dos céus. Cumprimento mais uma vez todos os irmãos com a paz do Senhor, em especial aqueles que eu não cumprimentei pessoalmente, desejando que esta paz não só esteja em seus corações no transcorrer desta reunião, mas sim em todo momento da sua vida, para que possamos então viver uma vida feliz, tendo sempre ao nosso lado a companhia de anjos e santos, para nos guardar, nos amparar, nos ajudar a compreendermos a cada vez mais os ensinos desta Santa Igreja. Iremos iniciar, irmãos, mais uma santa reunião. Para isso convido todos, se possível, estar se colocando em pé, com suas mãos erguidas, com seus olhos fechados. Vamos fazer a oração, iniciando a nossa reunião, pedindo a graça, a bênção e as virtudes de Deus para o transcorrer de todo o nosso trabalho. Santíssima e querida Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, graças te damos, vó, a senhora, ao irmão Aldo, por ter ajudado muito a compreendermos os ensinos do reino dos céus. Por isso também, muito contente, agradecemos ao nosso soberano e eterno Pai, Jesus, teu amado Filho, o teu divino Espírito, por mais esta oportunidade de nos conceder de aqui nós estarmos reunidos na casa do nosso Deus, nosso Pai Celestial. E neste momento, querida e Santa Vó Rosa, profeta irmão Aldo, abençoa o nosso trabalho, ajudando para que possamos ter um trabalho bastante proveitoso, sejamos alimentados com as virtudes e a inspiração, com a unção do reino dos céus. Também pedimos a proteção, a graça e a bênção da Senhora Mãe, Maria Santíssima, que esteja ao nosso lado, ajudando a todos nós a sermos sempre compreensível e termos sempre sabedoria, para estarmos sempre em comunhão com o reino dos céus. Peço a tua bênção, a tua inspiração para o trabalho dos nossos irmãos obreiros, diaconisa, como também o trabalho do coral, que já prepararam os belos hinos para entoar em louvor ao reino dos céus, e que também transmita a todos nós estas mensagens lindas. Santa Vó Rosa, querida irmão Aldo, ajude também o trabalho do púlpito, irmão Aldo, que o Senhor sempre nos ajude para que possamos direcionar aos irmãos palavras quais sejam do agrado do Senhor, do agrado de Deus, e que todos sejam fortalecidos, alimentados e tenham sempre o desejo, o anseio de continuar firme com o Senhor neste santo caminho, irmão Aldo, qual também poderão ser sempre abençoados, felizes, terem muita paz. Peço também, vó querida, a bênção da Senhora, a bênção e a ajuda do Senhor, irmão Aldo, a todos os meus colegas de ministério que estão iniciando uma reunião como essa, ou irão realizar na parte da tarde, que as bênçãos da Senhora, a inspiração, os anjos de Deus façam companhia em todo o trabalho desta Santa Igreja Apostólica. Sendo assim, entregamos em tuas santas mãos, vó, que o mesmo seja para a honra e glória de Deus o Pai, de Jesus e de todo o reino dos céus. Amém. Cantaremos, irmãos, o corinho número 1 do nosso hinário, Igreja Forte.
isso eu prometi no meu voto de servir. Aceitei esta carreira com fervor. Sem orgulho e sem ostentação, mas com leal dedicação. Recebendo lá do céu a divina expiação para anunciar sempre eu vou lembrar do meu voto de servir e guardar bem no coração. Nesta igreja ao povo ensinar, sim, com o amor da minha primeira unção. Eu sou o mensageiro de Jesus.
E agora nós vamos passar para a parte das mensagens. Temos aqui, irmãos, uma mensagem que fala sobre o Domingo de Ramos e a Páscoa. Domingo de Ramos é hoje, né, irmãos? Então, ela encaixa muito bem na nossa reunião desse dia. É dia de nós refletir. É dia, irmãos, de nós estar em meditação, relembrando, irmãos, de tudo que aconteceu com o nosso Divino Mestre, o nosso Senhor Jesus. Isso se deu há quase 2000 anos atrás. Vejam que o nosso querido Jesus, vindo a esta terra, trazendo o Evangelho do Reino dos Céus, mostrando, irmãos, a maneira perfeita do homem se aproximar de Deus, ensinando, irmãos, e também realizando grandes maravilhas, irmãos, curando o enfermo, irmãos, expulsando, irmãos, os maus espíritos das pessoas que sofriam tanto. E vejo, irmãos, que hoje, há quase 2000 anos, nós estamos aqui na sua igreja. Que alegria para nós, irmãos, que alegria para este povo apostólico, porque esse privilégio é do povo apostólico, porque, irmãos, ele ali naquela semana santa, semana de muita perspectiva, irmãos, ele também prometeu outro Consolador, e vejo que a promessa ficou registrada nas Escrituras Sagradas. Passou por muitas pessoas, não tomaram conhecimento desta promessa gloriosa. E vejo que nos nossos dias, ele pôde encontrar a pessoa predestinada por Deus, a qual Deus predestinou, e ela honrou, irmãos, tudo aquilo que Deus tinha dado a ela, os dons, irmãos. E então ele pôde, através dela, como os irmãos têm o conhecimento do início, da formação desta igreja, ele pôde então restaurar a sua igreja. E hoje aqui nós estamos, irmãos, contentes, alegres, louvando e glorificando, sendo grato a Ele, o nosso querido Mestre, o nosso Senhor Jesus, comemorando esta data, esse dia que Ele entrou triunfantemente lá em Jerusalém, montado, irmãos, num animalzinho, num jumentinho. Vejam que Ele já pediu a 2 discípulos que fosse, buscasse 2 jumentos, o jumento para que Ele pudesse então ir e entrar em Jerusalém. E vejo que isso Ele fez também de uma forma, demonstrando a simplicidade e a humildade, que era montado em um jumento. E eu irei transmitir aos irmãos esta mensagem muito importante nós estar relembrando e meditando, e pedindo a Ele, até mesmo a Santa Rosa, irmão, dar sabedoria a nós, para realmente nós saber, irmãos, reconhecer perfeitamente tudo o que Ele fez por cada um de nós, para que o inimigo não venha, então, irmãos, apagar estes acontecimentos, esse exemplo que deixou para nós, irmãos, de amor, de fé, de coragem, irmãos, que também Ele enfrentou grandes lutas, sacrifício, irmãos. O Domingo de Ramos é celebrado no domingo que antecede a Páscoa. É a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um acontecimento da vida do Divino Mestre, mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que havia falecido há 4 dias, e a multidão que estivera com Jesus, quando o ouviu chamá-lo do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, davam testemunho a todas as pessoas. E precisamente por isso a multidão foi-lhe ao encontro, por terem ouvido que Jesus havia feito aquele maravilhoso milagre. Era por ocasião das principais festas judaicas, especialmente a Páscoa, que vinham participar em Jerusalém, a fim de prestarem culto ao verdadeiro Deus. Até mesmo os de regiões longínquas e de outras nações vinham para as festas,
e muitos deles queriam conhecer a Jesus, nosso Senhor, pelo grande milagre de ter ressuscitado a Lázaro. Na entrada triunfal do Divino Mestre em Jerusalém, montado num jumento, as multidões que sabiam que ele estava a caminho da cidade, cortaram ramos de árvores, ramagem e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde ele iria passar. E com folhas de palmeiras nas mãos, o povo o aclamava em alta voz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Salve ao Rei dos judeus, hosana ao filho de Davi, salve o Messias. E esse dia é até hoje, irmãos, comemorado como Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa. Relembramos e celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, morte e ressurreição. E assim Jesus entra triunfante em Jerusalém para realizar a sua última missão, despertando nos sacerdotes e mestres da lei muita inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Pediram a Jesus para repreender o povo, que clama com muita alegria o nome dele, e aí disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão. Daí em diante começa então uma trama para condenar Jesus à morte, levantando falsos testemunhos para condená-lo à morte e morte de cruz. O povo aclamava a Jesus, cheio de alegria e esperança, pois Jesus, o Messias e Salvador da humanidade, manifestava na terra a glória e o poder de Deus e a esperança da vida eterna. Este acontecimento religioso nos relembra e nos convida a celebrar esses acontecimentos da vida de Jesus, que se entregou ao Pai como Cordeiro puro e perfeito, e sem mancha, para nos salvar da escravidão, do pecado, da morte. Então aí está, irmãos, a mensagem falando a todos nós sobre este acontecimento que ficou marcado como Domingo de Ramos. Podemos perceber aí nesta mensagem, irmãos, que muitas pessoas estavam ali no local esperando a sua chegada, por ter ouvido falar, irmãos, do seu poder, de suas maravilhas. Muitos também, irmãos, esperavam com fé, porque sabia que ele tinha vindo para libertar o povo, irmãos. Mas podemos ver aí, irmãos, nesta mensagem que muitos estavam ali, mas preocupado, com medo de perder o poder, já fazendo os planos, irmãos, para matá-lo, para crucificá-lo, para encontrar, irmãos, algumas falhas, coisa que em momento algum nunca Jesus o cometeu, porque era o verdadeiro Filho de Deus. E vejam, irmãos, que aí se deu o início da Semana Santa. A semana, irmãos, que foi muito difícil, mas ele muito trabalhou nesta semana, inclusive fazendo a promessa do outro Consolador, preparando o seu povo para também instituir a Santa Comunhão, dar a comunhão, a qual iremos também participar, irmãos, no próximo domingo. Todas as congregações estão autorizadas, irmãos, a realizar a Santa Comunhão. Veja, irmãos, tudo isso
é um presente que Ele deixou para todos nós, que nos dias presentes desfrutamos destas glórias, participando do seu corpo e do teu sangue. Por isso, irmãos, esta semana é uma semana de muita meditação, de muita reflexão, para realmente, irmãos, estarmos em perfeita comunhão com Ele, que é isso que Ele almeja. Sabemos que ali teve pessoas que estavam comemorando a sua chegada em Jerusalém, mas no momento de sua crucificação, muitos viraram as costas, não creram, e muitos ainda, irmãos, blasfemaram, questionaram, irmãos, debocharam do Filho de Deus, nosso querido Jesus. E hoje, irmãos, nós em forma de gratidão vamos lutar em prol de sua obra aqui na terra, lutar no sentido, irmãos, de viver aquilo que Ele deixou para nós, esta herança gloriosa, a sua igreja, e também o Consolador pôde formar nesta obra, e também, irmãos, seguir, irmãos, os ensinos perfeitos do profeta Santo Irmoaldo, que é fruto do seu sacrifício. E vejam, irmãos, que com o nosso querido primaz, o profeta Irmoaldo, também não foi muito diferente. Vejam que ele muito realizou em nosso meio aí por 44 anos, ensinando-nos, realizando grandes maravilhas, e nos seus últimos anos, irmão, levantaram, irmãos, coisas que jamais aconteceria com o nosso primaz. Irmãos, passou por grande luta, mas venceu, e ainda disse, como disse o nosso Senhor Jesus, aqueles homens que estavam ali, fazendo tudo aquilo com Ele, Ele pediu, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E vejam, irmãos, que exemplo maravilhoso para todos nós, para nós não ter desculpa, muitas das vezes, irmãos, de se precisarmos perdoar, são coisas até mesmo insignificantes, comparando com o que fizeram com o nosso querido Jesus. Também, irmãos, comparando com o que fizeram com o nosso querido Irmoaldo, aí com mais de 84 anos, levantando aí falsos testemunhos, falando coisas que jamais aconteceria com o nosso querido Irmoaldo. Então, prezados irmãos e irmãs, sabemos que o melhor que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmoaldo, Jesus nosso Senhor, nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima espera de nós, é sermos obedientes aos teus ensinos, é vivermos em união, um povo unido, seguindo o grande exemplo que também o nosso Senhor Jesus deixou, ali naquela semana também, pouco antes da realização do sacramento da Santa Comunhão que Ele instituiu, Ele pegando ali uma bacia e uma toalha com os seus discípulos, aí ali começou a lavar os seus pés. Veja, tudo isso Ele fez para deixar como exemplo para todos nós, a sermos unidos. Se precisarmos dar uma mão para um irmão, para uma irmã, como eles disse ontem, até mesmo pessoas que não são da nossa igreja, vamos ajudar. Com isso nós tornamos grande diante de Deus. Jesus disse que quer tornar grande no reino dos céus, seja serviçal à obra de Deus aqui na terra. Então aí, irmãos, está os ensinos para continuarmos firmes, sermos sempre merecedor da graça, do amparo, da proteção do reino dos céus. Então, aí está, irmãos, esta mensagem sobre o domingo de Páscoa. Mas eu irei também, irmãos, fazer a leitura da mensagem a qual eu fiz ontem, porque também é uma mensagem muito oportuna que fala sobre a Semana Santa e a Páscoa em família. Dá a todos nós também palavras que ajudam com que sejamos a cada vez mais unidos uns aos outros, como também unido ao irmão Aldo, unido à Santa Vó Rosa, a Jesus e a todo o reino dos céus. Uma das últimas coisas que Jesus quis fazer em companhia de seus discípulos amados, antes de ser entregue ao sacrifício por nós e marchar para a cruz, foi celebrar a Páscoa. Pois nela pretendia instituir a Santa Comunhão, Santa Ceia ou Eucaristia, promulgar seu novo mandamento e fazer sua mais gloriosa promessa. A Páscoa dos hebreus, irmãos, na chamada Semana Santa, começava no domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com mantas e folhas da palmeira, para comemorarem a sua chegada. A Páscoa era uma festa memorável, pois comemoravam
a liberdade e a união da família, liberdade do cativeiro do Egito, da escravidão e das garras do faraó, e união da família na partilha do pão e do vinho. Tudo isso para lembrar e ensinar as novas gerações e manifestações do grande poder de Deus, que com mão forte e poderosa, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, libertou o seu povo do jugo do faraó e do seu governo tirânico, injusto e explorador, sobre o qual eles gemeram cativos de sol a sol, e tanto suplicaram a Deus por um libertador que veio através do santo profeta Moisés, o legislador, e depois através de Jesus, o Salvador. Essa comemoração da Páscoa, da liberdade, da reunião em família, o Mestre Jesus quis compartilhar com seus discípulos. Naquela Semana Santa, depois de prepará-los por 3 anos na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Foi isso que ele trouxera e anunciará. É chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós, no meio de vós. O reino dos céus está dentro de vós. E terminará Jesus respondendo a Pilatos, quando este perguntará sobre a sua missão naquele momento memorável. Eu vim dar testemunho da verdade. Era Jesus anunciando a verdade do reino dos céus, para que tivesse ouvidos. Nós somos o reino dos céus na terra, hoje. Do mesmo modo, irmãos, afirmamos em todas as nossas reuniões, quando cantamos o número 1 do nosso inário, nós somos a Igreja Apostólica, a igreja que é integrante do poder celestial, ou seja, o reino dos céus nesta terra. Jesus afirmou que era o pão vivo que desceu dos céus, que ia dar esse pão, que era seu corpo, no sacramento da Santa Comunhão. Disse também, irmãos, que era a videira verdadeira, que ia dar o fruto da videira, o suco da uva, a vida do seu sangue, na Santa Comunhão instituída naquela noite memorável. Saibam que foi numa quinta-feira santa que Jesus instituiu a Santa Comunhão com seus discípulos em família, porque Jesus a santificou com sua gloriosa promessa e seu novo mandamento, dia que antecede a sexta-feira da paixão, pelo seu grande amor e sacrifício por nós, dia que antecede o sábado de aleluia, quando ficou esperando no silêncio a hora da sua aleluia, da sua aparição, dia que antecede o domingo de Páscoa, quando ressuscitou, triunfante e vitorioso sobre a morte, provando que era o Senhor da vida, e vida tinha para dar, e que a morte não fazia parte do reino de seu Pai, que ele anunciava. A morte não teve domínio sobre Jesus, pois ele é o príncipe da vida, o Cordeiro Pascal, o Senhor da ressurreição, e nenhum agente da morte poderia manter domínio sobre ele, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua vitória sobre a morte foi comprovado por muitos. Atualmente, esse dia da Páscoa é comemorado como o dia da gloriosa ressurreição de Jesus, provando que a morte e seu império não tinham nenhum poder ou domínio sobre ele, e mesmo que aparentemente tivesse ficado 3 dias no seio da terra, foi para valorizar ainda mais seu ressurgimento e ressurreição, e instituir a verdadeira Páscoa. Foi no dia em que instituiu a Santa Comunhão que Jesus promulgou o seu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e fez também sua mais gloriosa promessa sobre a vinda do outro Consolador, sobre que se cumpriu em nossos dias, na pessoa da Santa Vó Rosa, que veio nos revelar o verdadeiro Jesus e a verdadeira Páscoa. Páscoa para comemorar não apenas uma liberdade física corporal, mas sim
para festejar uma liberdade divina do Espírito, destinado à eternidade com Deus e com seus santos, com a grande família celestial. Aproveitemos, prezados irmãos e irmãs, esta semana santa e o domingo de Páscoa, para a comemoração e reflexão sobre a importância e o significado da família. Época propícia para o perdão e o arrependimento, hora adequada para repensarmos a importância da doutrina e disciplina, momento oportuno como tempo de aprendizado e renovação. Jesus se sacrificou pela família de Deus na terra, mas ressuscitou e garantiu também a nossa ressurreição, para vivermos para sempre. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição são a garantia das suas preciosas promessas e bem-aventurança, quais seja a vida e a eternidade da nossa alma, a vinda do Espírito Consolador, a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor, e a formação de sua verdadeira igreja, que é a igreja apostólica. Fato que se consumaram nos ministérios da Santa Vó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. Vamos comemorar a Páscoa, a família apostólica unida à família celestial, celebrando a grande vitória que Jesus, nosso Senhor, alcançou sobre a morte, e exaltando a sua gloriosa ressurreição, com a qual derrotou para sempre o poder do mal que domina este mundo. Jesus é a nossa Páscoa, pois na Santa Comunhão nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue, sendo esta outra grande graça advinda do seu sacrifício e da sua ressurreição, através dos quais Jesus deu a sua vida por nós. Nós, apostólicos, somos agradecidos a Jesus, nosso Senhor, pelo ministério que realizou na terra, pelo sacrifício que sofreu na cruz para ser o nosso Salvador, por haver instituído o sacramento da Santa Comunhão, para alimentar o nosso espírito com as suas virtudes preciosas. Nesta Páscoa, prezados irmãos e irmãs, adoremos e louvemos a Jesus por seu glorioso ministério realizado em nosso favor. Adoremos também a sua Santa Mãe, nossa gloriosa Maria Santíssima, pelo Filho que nos deu, e igualmente bendizemos e exaltemos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por ensinar a nossa igreja a compreender e a dar valor ao sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, junto a Jesus e a Virgem Maria, lhes deem muita sabedoria para passarem uma semana de reflexão e reverência, que realmente seja santa, e uma vida feliz, e uma feliz Páscoa com sua família, é o que lhes deseja a direção da Igreja Apostólica. Aí está, prezados irmãos e irmãs, estas lindas mensagens. Podemos ver, irmãos, e refletir e chegar a uma conclusão que os ensinos desta Santa Igreja são perfeitíssimos e prepara todos nós para realmente termos uma vida perfeitamente em comunhão com o reino dos céus. Por isso, irmãos, o nosso querido primaz, o profeta Irmão Aldo, disse: o meu povo está preparado. E realmente, irmãos, ele deixou tudo necessário para continuarmos firmes com ele. Podemos ver, irmãos, e ter a certeza de que mensagem como esta, ensino como este, irmãos, são inspirados por nosso querido Irmão Aldo, que sempre está ao lado deste povo apostólico, ajudando, desde que guardemos, irmãos, tudo que temos aprendido nesta Santa Igreja. Vejam que aqui diz: com a sua gloriosa ressurreição, com a qual derrotou para sempre o poder do mal que domina esse mundo. Vejam, irmãos, que Jesus derrotou o poder do mal, mas ele deixou então os seus ensinos, deixou, irmãos,
nos dias presentes também dado através do Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, a doutrina e a disciplina, ensinada por nosso querido irmão Aldo, para nós viver, irmãos, de uma forma em que possamos sempre ter Ele em nosso meio. Daí o motivo, irmão, de nós termos o privilégio, em todas as nossas reuniões, a presença de santos e anjos, como também sabemos que Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, vem nos visitar. Vejam que glória. Por isso vale a pena nós darmos valor a este santo, darmos valor ao grande sacrifício do nosso Senhor Jesus, darmos valor também ao grande sacrifício da nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima, que muito sofreu, irmãos, naquela semana ali, vendo seu filho sendo caluniado, sendo bofetado, irmãos, ali, sendo crucificado, e ela ali, quietinha, esperando que tudo se cumprisse assim à vontade do Pai. Veja o grande sofrimento. Ela soube compreender, porque ela sabia que ele precisava passar aquilo ali, comprando então, irmãos, a nossa dor, o nosso sofrimento, e dando o direito de sermos perdoados, e sermos remidos, e termos o direito de um dia morar na eternidade com Ele, o nosso querido Jesus. Vemos, irmãos, que no passado, vejam, quantos dos servos de Deus foram mortos, sacrificados, apedrejados, eles o matavam. Veja que nos dias em que estamos vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado. O inimigo, ele é esperto, ele tenta matar o nosso espírito. Como assim, pastor? Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, muitas das vezes nós deixamos passar, coisa que estamos vendo que realmente muitas das vezes não está de acordo conforme o que temos aprendido nesta Santa Igreja, que são os ensinos puros e perfeitos dados pelo profeta irmão Aldo, que desagrada a ele. Aos poucos nós vamos gostando, e se não tomarmos cuidado, vamos enfraquecendo da nossa fé, e o inimigo sempre está ali tentando alimentar aqueles costumes, aquelas ideias, aquela maneira de viver, para tentar fazer nós afastar deste santo caminho. E assim aos poucos, irmãos, ele vai fazendo com que nós se afaste, e aí, estando praticando o que está do agrado dele, estamos fazendo o pecado. E sabemos, irmãos, que, como está escrito na doutrina, o salário do pecado é a morte. Aí, irmãos, o nosso espírito torna morto para Deus, porque afastemos dele, não temos mais em nossa vida a companhia dele. Então, irmãos, por isso que Jesus passou por este grande sacrifício, por isso que ele muito lutou, como também, irmãos, estes servos dos dias presentes muito lutaram, irmãos, para mostrar a nós, irmãos, a maneira perfeita de nós viver, e viver em comunhão com o reino dos céus, para nós não sermos tragados pelo inimigo, não venhamos, irmãos, ser atacados por ele, e ser afastados desta Santa Igreja, porque o que ele quer, irmãos, é matar o Espírito, matando ele, afasta nós de Deus, afasta deste santo caminho, que são de uma forma, irmãos, que se não tomarmos cuidado, ele entra na nossa vida. Por isso, prezados irmãos, vamos com muita fé, com muita coragem, segui-lo, este santo caminho, seja no nosso trabalho, na nossa casa. Às vezes temos vizinho um tanto crítico, mas precisamos pedir sabedoria a Santa Avó Rosa, para provarmos a nossa fé, porque o inimigo muitas das vezes usa as pessoas que não têm Deus no seu coração, para tentar criticar o Filho de Deus, para querer afastar o Filho de Deus do caminho verdadeiro. Às vezes no trabalho, irmãos, pessoas são críticas, às vezes fica até mesmo falando, mas não se preocupe, confie na Santa Avó Rosa, confie no Santo Irmão Aldo, e mantenha sempre firme, de acordo conforme temos aprendido nesta Santa Igreja. Fazendo assim, irmãos, seremos vitoriosos, seremos felizes, e teremos sempre esta paz que temos nesta Santa Igreja. Deixo essas palavras em seus corações, continue firme, e se prepare para realmente ser alimentado com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus, comemorando esse dia glorioso que é a Páscoa, que Jesus trouxe a nós, a Páscoa verdadeira, que então podemos ser alimentados do seu corpo e do seu sangue. E ainda, irmãos, para nós finalizarmos a nossa reunião, teremos a última apresentação pelo coral, o hino o qual tem como título Irmão Aldo, nosso companheiro. Vamos ouvir.
Muito bem, irmãos. Por isso, devemos ser sempre muito gratos ao nosso querido Deus, a Jesus, por ter dado estes presentes preciosos nos dias em que estamos vivendo. Restaurado a tua santa igreja aqui na terra, formado o Consolador e também o último pastor, nosso santo profeta irmão Aldo. Graças a estes santos de Deus, pudemos compreender os ensinos do reino dos céus. Ensino esse, como sempre tenho lhes dito, que dá a condição de sermos verdadeiros filhos de Deus e termos a certeza, irmão, que se praticarmos até o fim da nossa vida, iremos viver eternamente com Deus lá na glória celestial. Irmãos, chegamos ao final da nossa santa reunião. Quero, nesse momento, estender os meus agradecimentos a todos os irmãos que vieram aqui participar mais uma vez desta santa reunião, pelo esforço que fizeram, irmãos, de estar aqui prestigiando estes momentos gloriosos, pela atenção, pelo carinho, irmãos, que dispensaram por este trabalho. Pode ter a certeza que também a nossa querida e Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, nosso Senhor, fica muito feliz em ver o seu povo unido aqui, sempre buscando as coisas do reino dos céus. Agradeço, irmãos obreiros, diaconisas, que ajudaram também a realizar esta reunião, nossos irmãos coralistas, regentes e adjuntos, que realizaram esse trabalho maravilhoso. Que a Santa Avó Rosa de Irmão Aldo continue sempre abençoando a todos, nossos irmãos membros que estiveram aqui também ontem, hoje, participando desses trabalhos. Que a Santa Avó e o irmão Aldo continue sempre abençoando e ajudando a todos, terem saúde, terem paz, terem entendimento, para estar sempre firme neste santo caminho apostólico. Meu muito obrigado. Agradeço também em nome da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo pelas contribuições que fizeram na noite de ontem e no dia de hoje. Fiquei muito feliz em poder estar aqui, da minha parte, estou muito satisfeito. Assim que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo me enviar, voltarei com o maior prazer e alegria. Observei também a frequência boa ontem, hoje, irmãos, trabalho lindo. Graças a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, pudemos então estar aqui nesses momentos tão gloriosos. Meu muito obrigado a todos. E para finalizarmos, convido todos, se possível, estar se colocando em pé, todos com suas mãos erguidas, com seus olhos fechados. Poderão, irmãos, também fazer as suas orações. E tenho a certeza, irmãos, que a nossa querida avó, nosso companheiro, nosso santo profeta irmão Aldo, está sempre atento à nossa súplica, para nos abençoar, para nos ajudar, irmãos, a vencer as lutas que surgem em nossa caminhada. Se preciso for, irmãos, ele leva a presença de Deus, as nossas súplicas, se preciso for, e se também couber a Ele, Ele nos abençoa, nos ajuda, e faz com que vencemos, irmãos, tais obstáculos, tais lutas, que muitas vezes surgem na nossa caminhada. Vamos orar. Querido profeta irmão Aldo, anjo de Deus, muito agradecemos, primaz, pelas bênçãos, pelas graças, pelos ensinos, pela vida preciosa que o Senhor tem nos dado, amparada e protegida pelo Senhor e pelos anjos dos céus. Neste momento, o profeta irmão Aldo, finalizando mais uma santa reunião aqui nesta congregação de Duartinda, tendo a certeza que sempre o Senhor está ao nosso lado, irmão Aldo, ajudando a compreender os teus ensinos e vivermos uma vida que realmente agrademos a Deus, agrademos a Jesus e saibamos valorizar o teu grande sacrifício, o teu grande amor que teve e tem com todos nós. Santíssima Avó Rosa, também neste momento suplicamos a preciosa bênção da Senhora, a bênção gloriosa de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção gloriosa do Senhor Jesus, a todos esses meus irmãos. Santa Avó Rosa querida, não sei o que se passa na vida de cada um deles, vó, mas muitas das vezes enfrentam luta, enfrentam problema, obstáculo, mas confiamos e cremos, vó, que a Senhora esteja conosco, esteja com todos esses teus filhos, vó, ajudando a serem vencedores e possam ter dias felizes nesta terra, até quando for assim a vontade da Senhora, a vontade de Deus. Abençoa eles, vó, como também peço em favor desses pedidos que estão sobre esta caixinha de oração. Não sei o que se passa na vida deles, vó, os quais aqui colocaram o seu nome, ou até mesmo o irmão ou a irmã colocou aqui o nome de um parente ou um vizinho, até mesmo pessoas que não puderam vir, irmãos que não puderam aqui comparecer nesta santa reunião, mas a Senhora já está tomando o conhecimento, já está tomando as providências,
abençoa eles, vó, ajuda eles, ou muitas das vezes estão trabalhando, vó, dá-lhes saúde, dá-lhes entendimento, que todos sejam prósperos, felizes e abençoados. Santíssima Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, tome em conta do nosso povo apostólico, tome em conta, vó, sempre ajudando, inspirando todo o ministério desta Santa Igreja, os pastores, os pregadores, que sempre possam então divulgar o teu nome, mostrar ao nosso povo o valor desta Santa Igreja. Abençoe e sempre esteja ao lado também, vó querida, da nossa direção, conselho deliberativo, porque sabemos, vó, que é dele que vem as mensagens, então precisam muito da inspiração da Senhora, para que também os pastores saibam sempre interpretar a altura em que realmente é do agrado do Senhor, irmão Aldo, da maneira que sempre o Senhor fazia a todos nós. Abençoe e ajude também todo o coral desta Santa Igreja Apostólica, também os obreiros, querida Santa Avó Rosa, as diaconisa, os irmãos membros, vós sejam sempre abençoados e ajudados em todo o seu viver. Às vezes, vó querida, irmãos, irmãs estão com dificuldade, às vezes com problema, tome em conta dos nossos irmãos, vó, tome em conta do nosso povo, até mesmo também das autoridades desta cidade, deste país, para que a humanidade não sofra tanto. Tem misericórdia dos países que também muitas das vezes estão em guerra, com um problema difícil. Santíssima Avó Rosa, irmão Aldo, tome em conta deste mundo, abençoa nós o teu povo e ajuda a sermos felizes e cada vez mais compreensíveis e sábios para vivermos uma vida honrada, consagrada, e que no próximo final de semana teremos a Santa Comunhão, onde iremos participar do corpo e do sangue de Jesus. Alimenta-nos e ajude com que possamos sempre guardar conosco este alimento puro e vivermos até a eternidade. Sendo assim, prezados irmãos e irmãs, recebam neste momento a preciosa bênção de Deus nosso Pai, a bênção gloriosa de Jesus nosso querido Senhor, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e a bênção do irmão Aldo, e que através dessas bênçãos todos tenham um bom retorno aos seus lares, uma boa tarde, uma boa semana de trabalho, sendo sempre amparado e protegido todo o momento dos seus viver. Assim, vó, nós muito agradecemos, hoje para todos sempre, amém. Irmãos, nossa reunião está encerrada, paz do Senhor para todos e até uma próxima, se Deus nos permitir.